Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre o resultado da EZTEC no quarto trimestre de 2022 e no fechamento do ano, consequentemente. A EZTEC é uma das, quem conhece já, né, quem acompanha o canal faz tempo, sabe que a gente, né, acompanha bastante as construtoras, tem vários vídeos de construção civil, né, então eu já vou recomendar aqui para quem é estranho, né? Quem acha difícil, porque elas têm um detalhe, elas não são difíceis, eu diria, de analisar, mas elas têm muita particularidade. Então, esse é o vídeo primordial. É o vídeo que lá atrás, já tem 3 anos, mas que eu explico o básico da análise de construtoras, tá? E ele continua super atual. Ok? Então, construção civil é isso. Você precisa entender como é que funciona, porque é a parte do resto das outras empresas. Depois que você entendeu, fica muito fácil ver, né? Então, vale a pena aí se esforçar um pouquinho. Tem esse vídeo aqui. Esse vídeo, acho que a gente fala um pouco de conceito também. Tem um lá que não é nenhum desses daqui. É só procurar aí construção, construtoras, que a gente fala sobre isso também. Não, é esse aqui, ó. Análise das construtoras do terceiro tri. A gente fala de conceito também, tá? Depois fica muito fácil. Depois vê cada empresa individualmente, fica tranquilo. E da Zetec, enfim, também tem vídeo pra caramba aí. Só escolher e tal. Ó, teve um ano de vendas baixas, a gente já volta nesse assunto. Deixa aqui guardadinho. Quando eu precisar, eu volto lá, tá? Então, a Zetec, basicamente, eu diria, e acho que dá para dizer com calma, que ainda é a melhor construtora do Brasil hoje no geral, tá? É claro que você pegar um determinado momento, vai ter uma construtora com resultados melhores e tal, né? Então isso varia, mas no histórico que a gente tem no longo prazo, a EZTEC é a mais tranquila, tá? E aqui gerou mais valor para o acionista nos últimos anos. Por quê? Ah, primeiro, ela é uma construtora muito focada. A gente vai ter no mercado, assim, alguns, né, alguns grupos diferentes de construtoras. Tem aquelas construtoras de volume que estão sempre lançando. Ah, tá em crise? Não, beleza, tá lançando. Diminui um pouco os lançamentos às vezes, mas lança sempre. Tipo, MRV, Cirela, a própria Direcional, a Iven, ela tem essas construtoras maiores. O mercado costuma gostar mais dessas, por quê? Porque se a construtora está lançando sempre, né, mesmo que um pouco mais, um pouco menos, né, o fluxo de resultados para ela é mais constante, fica mais fácil de enxergar um resultado. Você não precisa tanto dos conhecimentos que eu passo nesse vídeo aqui. Né? Um cara normal do mercado, para ele é muito mais fácil entender uma construtora igual essas aí, MRV, Cirela, que não é à toa, né? É essa que você vai ver mais sendo aí recomendada, sendo acompanhada. Então o pessoal tem uma dificuldade de entender as construtoras que são mais cíclicas, tá? Só que eu tô falando, vale a pena, tá? Vale a pena se esforçar um pouquinho, porque tem muita coisa legal dentro desse mundo cíclico, que aí, né, tem as principais, as que eu mais gosto hoje, né? Zetec, Mitre, Lavi. O que que elas fazem? Elas não ficam com esse volume de lançamento assim bem constante. Elas variam muito. Então o ciclo tá bom, bum, mete lançamento para vender bem, tal. O ciclo começa a ficar meio ruim, dá uma segurada, corta um pouco. Às vezes fica anos sem lançar. A Zetec ficou ali 2016, 15, um ano inteiro quase sem lançar. Não lembro onde foi exatamente, se foi 15, foi 16, que ela praticamente não lançou, né? Então, isso aí, um analista financeiro tradicional, nossa, ele foge igual o diabo da cruz numa empresa dessa aí, porque aí exige uma análise bem mais peculiar. Só que no longo prazo, tá? Essas empresas cíclicas costumam entregar resultados melhores. Então, esquecem aqui o pós-pandemia de retorno da EZTEC. A gente vai ver que os últimos 5, 10, sei lá quantos anos dela foi muito bom para o acionista, tá? E recentemente a gente está vivendo uma ressaca, né? Já dá para chamar de crise já, porque não é um negócio pontual. É que assim, normalmente os ciclos de construção civil, eles até acompanham um pouco, né, a economia em geral, mas não necessariamente, eles podem ter um pouco vida própria. E esse último período ele foi muito bagunçado, porque a gente vinha num ciclo puxando para cima forte. Foi quando ela teve essa alta violenta aqui, né? O mercado já enxergou lá na frente, pois até que tá voltando a lançar, vendendo bem e tal, mas o que aconteceu em 2020, né? Todo mundo sabe. Veio a pandemia, bagunçou muito. A pandemia em si, ela não prejudicou as construtoras, essas boas construtoras. Elas continuaram vendendo, bem ou mal, diminuiu um pouquinho o volume de lançamento, mas continuou lançando. Então tinha tudo para emendar, né? Só que aconteceu, o problema foi o pós-pandemia.
que aí veio um aumento significativo na taxa de juros, houve, né, uma diminuição aí do consumo das pessoas e tal. Agora os bancos estão no modo mais restrição de crédito. Então foi o pós-pandemia, na verdade, que aqui parece que ia dar um rebote. Eu tô olhando a cotação, né, mas em termos de lançamento dá para ver isso direitinho. E elas, né, voltaram a sentir um período mais difícil. Então hoje, agora, início de 2023, há um cenário especialmente difícil para construtores. Tem mais um fator externo a ciclo econômico, isso aqui não é externo, mas meio fora da curva, assim, que impactou muito elas, que foi a alta dos preços dos materiais básicos. Então, para quem fez reforma aí nos últimos anos, né, sabe o que eu tô falando. No último 2 anos aí, cara, teve um preço muito alto de aço, de cimento, de um monte de insumo da construção civil, que foi meio à parte, assim, tem a ver com a economia, mas foi mais dessa crise de rebote, né, da pandemia, porque teve disrupção ali das cadeias de suprimentos, aí o mundo voltou muito mais rápido do que estava preparado, aí não tinha como entregar, os preços subiram muito, os fretes nas alturas. Então, assim, as construtoras acabaram sofrendo aí de revesgueio da situação. Então, hoje, voltando lá onde eu estava, início de 2023, para construtoras, a gente está vivendo um momento difícil, tá? Um momento aí comparado ao fundo dos grandes ciclos econômicos. Então, temos pressão de custo desses últimos anos, embora agora ela já esteja acomodando, mas a gente ainda está reconhecendo o resultado passado, né? Taxa de juros elevada, em geral, né, compromete o resultado delas, embora não seja o bicho de sete cabeças. Quando começou a subir a taxa de juros, estava todo mundo desesperado com as construtoras que não iam vender mais, e elas continuaram vendendo bem. A gente vai ver. Né, tá ok os números da Zetec. Né? O povo achou que ia parar de vender, não para de vender. Mas é óbvio, não é o momento mais auspicioso para sair vendendo igual água. Né? Que mais, né? Temos um momento econômico, né? Com o poder de consumo das famílias, não tá aquelas coisas. Então, o momento não é bom. Mas ainda assim, a gente vai ver, os números estão ok, tá? Não tem nenhum grande problema. Esse fundo de ciclo de agora é muito melhor que o fundo de ciclo lá do meio da década passada, 2015, 16, 17, não vou lembrar agora os anos exatamente, que ali tava duro. Ali a gente tinha ou construtor igual a Zetec sem lançar nada, que assim, né, quebra totalmente o resultado das empresas, ou atolada de estoque, que era muito comum, quase todas as empresas estavam atoladas de estoque. E as piores, atolada de dívida, tanto que muitas delas entraram em falência, recuperação judicial, tem PDG, tem Viver, outras não se recuperaram até hoje, né, daquele ciclo ruim. Tá? Então hoje a gente vive um ciclo mais ou menos aqui. Ele veio meio atrasado, né? Parecia que vinha, mas não vinha, parecia que vinha, mas não vinha. Mas hoje acho que é seguro dizer, a maior parte das construtoras está sofrendo um pouco mais. Tem as exceções que a gente aí já falamos da direcional na terça-feira. Provavelmente nas férias vai ter uns vídeos aí de exceções também. Mas é isso, tá? Agora o importante é o que eu tô falando. Você, com uma empresa desse tipo, você vai ter períodos melhores, períodos piores. E o importante é isso, que os períodos piores sejam cada vez menos piores, os melhores cada vez melhores. E aí você vai andando dentro desse ciclo, né? Hoje, a Zetec tá valendo 3 bi de reais, cara. Nossa. E ela tem muito dinheiro em caixa, não só esse caixa que aparece aqui, tá? Como ela tem bastante recebível performado, né? Que é quase um ativo financeiro e tal. Então, o enterprise value dela, assim, ajustado, tá muito baixo, tá muito menor do que ela tem de estoque e tal, né? Mas, claro, é um momento que né, os números não estão tão bons, o pessoal se assusta, o mercado tem dificuldade de acompanhar esse tipo de construtora mais cíclica, e né, é o resultado que a gente vê. Bom, a Zetec, ela... Bonita essa imagem aí, né? Vamos ver se eu coloco ela na thumb aí. Cara, a Zetec, se você for ver só o quarto tri, os números não foram bons, tá? Mas é que aconteceu dois eventos principalmente um, que impactaram o resultado, assim, de uma forma bem significativa. E, assim, em termos de número aqui de DRE, veio bem pior, né? Você vai ver 30 milhões, estava lucrando aí perto de 100, tá? O mais importante de todos, eu acho que nem tá aqui na apresentação, a apresentação é bem enxutinha, é que eles, pela primeira vez na história, a Zetec vai atrasar um empreendimento, né, fora do período de carência. Então eles já pegaram, já provisionaram tudo que eles vão ter de multa, de atraso, porque esse foi um dos problemas também que acontecia quando as construtoras estavam nessa parte ruim do ciclo. Ficava sem caixa, não conseguia tocar as obras, atrasava muito as obras.
tá? Quando você atrasa, aí você tem que pagar lá uma multa, acho que tem que pagar o equivalente ao aluguel, né, do imóvel lá para os clientes. Aí o que acontecia? Acabava tendo muito distrato em decorrência disso, e era uma bola de neve, tá? Então agora, a primeira vez na história que a Zetec vai atrasar um empreendimento. Então, nesse TRI, ela já provisionou tudo que ela vai ter que gastar com isso e tal. Não é que o empreendimento vai ficar aqueles parado lá, termina, não termina, só vai atrasar, né? Ela comentou que teve tudo a ver com essa cadeia logística de suprimentos, de materiais que de fato, né, não foi possível entregar. Mas enfim, né, é quase um one-off, né? Já foi, assume o prejuízo, vida que segue. Tá? E o outro efeito que impactou os números, especialmente desse quarto TRI, foi um terreno que eles tinham lá, não entendi o lugar, Guaratuba, sei lá, o lugar que eles tinham lá, que era meio que uma confusão, tinha uma destinação, aí a empresa, era o SESC que vendeu para a Zetec, aí a Zetec pensando em incorporar, aí o Ministério Público falou que aquele terreno não podia ser para incorporação, enfim. Eles também já provisionaram tudo, falaram, ó, vamos dar como perdido. Eles falaram que tem mecanismo deles buscarem um ressarcimento e tal, que eles agiram de boa fé, mas eles já abaixaram tudo e depois o que vier é lucro. Tá? Então, a empresa ela foi muito conservadora nesses dois itens, tá? Já jogou a baixa lá, né, total nesse trimestre, não se importou em impactar os números, tá? Preferiu ser transparente, o que a gente geralmente gosta, tá? Dito tudo isso, vamos finalmente ver o resultado da Zetec, tá aqui os principais diretores, né? O pessoal da família Zarzur lá, do Sr. Ernesto Zarzur, que foi o fundador da empresa lá, felizmente já falecido hoje. E o Emílio, durante muito tempo, foi RI e tal, e agora é CFO da empresa. Cara, muito bom, né? A gestão da Zetec muito boa, ver o pessoal falando. Enfim, o que a Zetec fez esse trimestre, né? Ela manteve um ritmo bom até de lançamentos, considerando tudo isso. Lançou 3 empreendimentos, né? Somando todos os VGVs aí, quase 500 milhões de reais, tá bom, né? Para a situação. E um volume de vendas legal, tá? Foi tudo lançado em dezembro, novembro. Esse foi dezembro também. Então lançou no final do ano. Aí vendeu 20%, né? Um pouquinho menos. Tá ok, né? Teve épocas, em épocas de ouro, até que lançava vendia 50% no final de semana de lançamento, né? Não estamos numa época de ouro mais, mas está um volume de vendas, né, bom assim. E no ano de 2022, no total, tá? Os lançamentos também performaram bem, eu diria. Né? Eu não lembro o que ela lançou aqui no primeiro tri, mas nesse terceiro, né? Mais uma fase lá no empreendimento da Bandeirantes, que é um empreendimento grande, isso aqui é importante para a empresa. Foi importante ela ter vendido bem, 58% vendido no terceiro tri, tá bem bom. Tá? Então, nesse ano de 2022, a empresa ela foi mais diligente, né? Eles lançaram e venderam bem. Eles lançaram um volume bom, 1,8 bi de lançamento é um volume bom, até para o tamanho da Zetec, que é uma construtora maior, e tá bem vendido. Não é aquela safra que vendia tudo assim em um ano, né? Mas tá bem vendido no geral, né? Esses 21 lançou agora, nos outros tris aí, né? Um número bom de vendas. Então 2022 foi ok. O problema maior foi 21 e 20, tá? Se a gente for ver aqui, né? 21 tá com a mesma proporção de vendas do que 2022, tendo empreendimento foi lançado agora, dezembro. Então, 2021 foi ruim de vendas, principalmente em empreendimentos específicos, tipo esse Zenfinity, que a gente até vai ver mais para frente na apresentação. Então, a Zetec ela deu meio que uma errada de mão em alguns empreendimentos, o mais óbvio é esse Zenfinity, mas eu lembro que tinha uns outros lá que estavam vendendo mal. Mas foram empreendimentos pontuais, né? Foi que esse Zenfinity, ela foi visionária, esse aqui é um empreendimento de alto padrão, ele só tem 88 unidades. Cada unidade a gente fez uma conta por cima, era tipo 7 milhões de reais, era um negócio muito icônico. E não vendeu. Então ela ficou com um VGV de estoque encalhado, né? Ainda não tá nem começou a levantar o prédio. Não dá para falar que é encalhado. Mas enfim, foi um lançamento que não deu muito certo. E como ele era grande, ele segurou bastante os resultados da empresa, tá? Ele é um dos grandes responsáveis para, para esse volume de vendas em 2021 ter sido fraco. 2020, até pelo que eu me lembro, estava vendendo bem no lançamento e tal, mas não evoluiu as vendas, né? Se a gente for ver 2018 2019, esses estão ok, tá quase tudo vendido, tá perto de entregar, né? Então vai entregar a maior parte vendido, tudo nos conformes, tá? Mas os lançados em 20 da pandemia e 21, principalmente,
né, um volume de vendas meio abaixo do esperado. É super preocupante, crítico? Não, tá? Assim, isso aí não é número para falar encalhada a palavra, né? Ainda tem tempo para vender isso aí antes de entregar a obra e tal, mas com certeza não é a curva que a empresa queria. Tanto que, para quem se lembra, a gente viu a prévia da Zetec, né, antes, quando saiu, e eles destacaram que eles venderam um volume bom de estoques no quarto trimestre do ano passado já. Por quê? Porque a prioridade da empresa agora é vender bem isso aqui. Eles vão focar bastante durante esse ano para vender bem esse estoque que está em construção, para quando chegar a hora de entregar, entregar bem vendido, para estar tudo nos conformes. Como eu falei, essa é a bola de neve negativa das construtoras. É o primeiro degrau, né? Você começa a não vender bem, aí vai acumulando, né, um estoque em construção ainda não vendido, aí você começa a reconhecer pouca receita, né? Se você está entregando, não está levantando dinheiro, você começa a atrasar a obra. Aí você atrasa a obra, tem mais distrato, tem multa que você tem que pagar. Aí quando você finalmente entrega para receber, né? Bum, você toma um distrato na cara. Aí você recebe pouco e fica com mais estoque. Aí é uma bola de neve negativa que levou muitas construtoras a estar numa situação difícil. Tá muito longe disso ainda, tá muito longe, mas tem que vender. Então, esse ano, o desafio dos caras vai ser vender esse estoque aí. Eles comentaram que as iniciativas estão começando a dar certo. O quarto trimestre do ano passado, né? Esse resultado que a gente está vendo foi um trimestre bom de venda de estoques. Então, assim, parece que tá ok, administrado por um período de crise como esse. A empresa não deixou de lançar. Lá no meio da década passada, eles pararam de lançar em algum período lá. Aqui continuou lançando volume aí em 0,8, 0,7 bi, ó, desde 19. 2020 lançou menos por causa da pandemia, mas manteve um volume bom de lançamentos, está vendendo um pouco menos, né? Mas são empreendimentos pontuais e tal, dá para dar uma acertada na mão nisso aí, e aí ela vai passar tranquilo por esse momento mais difícil, tá? Então, os próximos lançamentos, então você já falou desse Zenfinity, então os caras foi tão ruim que eles vão relançar, tá? Então, já foi lançado, vendeu pouco, olha aqui o VGV, né? 580 milhões. E o lançamento original, 675. Então, eles só venderam isso aqui. A diferença disso para isso. Aí agora eles vão fazer uma nova campanha de lançamento, aí investir mais em marketing, sei lá o que faltou, né, para vender mais isso aqui, mas eles vão tentar aí mandar bala para finalmente decolar o Zenfinity. Se o Zenfinity performar bem nesse relançamento, ó, que tá pro segundo semestre do ano, aí resolve boa parte desse problema de estoque aqui 2021. É 500 milhões disso aqui que não vendeu, é só dele, tá? Então já ameniza bem já. Tá? Então isso aqui é uma ação chave. E teve um lançado agora, né? Na verdade, já foi lançado, tá próximos, porque o resultado é até 2022, né? Mas já lançou, vendeu 20%, tá bom. Aliás, lançou, acho que foi um final de semana, pelo que eu lembro do qual. Um final de semana de vendas já vendeu 20%, tá ok. Então, assim, o problema da Zetec nem é os lançamentos mais recentes, eles venderam bem até. É essa safra aí de 2020 e 2021 que teve um pouco mais de dificuldade, tá? Mas não é nada sistêmico, assim, não é como, a Zetec não consegue mais vender, como aconteceu com outras construtoras. São umas coisas pontuais, né? Isso aqui, o pessoal acho que errou a mão um pouquinho, tá? Então, assim, em termos de vendas, né, eu já expliquei que não é bom você ver vendas assim, trimestre a trimestre, porque vai depender do volume que você lançou em cada período. Né? Então, isso aí tá bem explicado naqueles vídeos que eu apontei lá para vocês, depois vocês podem ver com calma. Mas esse último tri foi um trimestre legal até de vendas, eles venderam muito aqui, ó, estoque, né, performado e tal, construção. Então, parece e lançamento acabaram vendendo menos, até porque eles lançaram bem no finalzinho do trimestre, né, bem em dezembro. Então, o foco e a Zetec para 2022 vai ser um negócio desse tipo aqui, tá? Vender bem o que está em construção, né? E aqueles 48% que a gente viu lá, os 70% em 2020, né? Vender aquilo lá, entregar bem vendido e terminar de vender o que está performado. Performado quer dizer concluído, né? Eles já terminaram o prédio, tá lá com o estoque pronto. É bom, não é assim, não é crítico uma empresa ter, né, um monte de empreendimento. Um monte é crítico, mas enfim, ter empreendimento performado para vender. É estratégico até você ter alguns apartamentos concluídos, porque aí no teu processo de venda você tem os apartamentos lá para mostrar, você consegue fazer ali um downgrade, né, mexer um pouco com isso. É até bom ter um pouquinho, mas não pode acumular. Isso aqui é um dos sinais
de que, né, a construtora não está performando bem, começa a acumular muito apartamento pronto sem vender. Isso começa a virar um problema. Não é o caso da Exetec, né, mas é importante ela ter o foco aí em vender esses dois, em construção e performado. Claro, em vender os lançamentos também, mas esse é mais fácil, né? Eles se vendem mais fácil. Os distratos foram um dos grandes vilões no ciclo anterior de construção civil, quando deu errado. Eu estou destacando aqui, né, o que deu errado nos outros ciclos para mostrar que agora a situação é muito melhor, tá? Por quê? O distrato ele vai na veia da construtora, né? O cara devolve o apartamento, paga uma multa, pagava pelo menos uma multinha, que não fazia grande diferença. A construtora revertia a receita, ficava sem receber o caixa do repasse e atolava estoque aqui no performar. Então era péssimo para as construtoras. Hoje a situação é muito menos pior, por quê? Porque primeiro, mudou a normativa sobre distratos, então hoje a construtora tem direito a cobrar uma multa mais relevante, então já fica mais pesado para o cara distratar, né? Ele já pensa duas vezes. Essas entregas que ela está entregando agora foram empreendimentos que valorizaram muito nos últimos anos. Então, do lançamento lá para cá, o preço do imóvel subiu. Então, o cara, às vezes, né, tá ali meio que na dúvida e tal, mas assim, o valor do imóvel cresceu muito. Então, tipo, o loan to value do empréstimo, né, já fica mais interessante, né, ou mesmo, enfim, né, se a pessoa realmente não tem condição, fica de repente mais fácil de negociar, já que teve uma apreciação. Então, os distratos, nesse momento até agora, para as grandes empresas, não chega a preocupar, né, de uma maneira significativa. É óbvio, é sempre um ponto de atenção, tá? Então, esse ano que vai ter um volume grande de entregas para a Zetec, é bom ficar de olho, né? Mas, em geral, tá? Nada muito crítico em termos de distratos, mas sempre olho aqui, tá? Então, eu falo que construtora se acompanha três grandes pilares: volume lançado, as vendas e os distratos, tá? Tem que manter de perto aí. As vendas a gente estava falando. Ah, só um detalhe, né? A VSO do quarto trimestre foi na casa de 10%, 9,7%. Não é o ideal, né? Mas esse estoquezinho aqui, ele tá meio parado. Precisa dar uma mexida nele. 10% do trimestre, ideal ficar entre 10 e 15, né? 9,7 é um pouquinho fraco. Vamos ver se a empresa consegue vender um pouco melhor, tá? Mas não é absurdo, não é criticamente ruim, mas é fraco um pouquinho. Bom, então, como eu já tinha adiantado, esse vai ser o ano das entregas. Então, o que estrategicamente a Zetec precisa fazer? Né? Trabalhar nessas vendas aqui, né? Principalmente dessas duas safras aí, dos lançamentos, tá? E gerir bem essas entregas. Então, vai ter um atraso que a gente já antecipou lá no começo. Qual que é? Eu não lembro agora. Mas tem um, eu não lembro se é esse Zona Pinheiros. Tem um empreendimento importante que vai atrasar e e já impactou o resultado da empresa, tá? Mas é muito relevante finalizar todas essas entregas, que a gente vê que em geral eles estão bem vendidos, né? 85% vendido. Tem uns aí que de repente ela consegue fazer um esforço, vender um pouco mais. Né? Entregar que 70 e poucos por cento vendido é meio pouco também, né? Um número mágico ali, sei lá, seria ali perto de uns 90% vendido na entrega, né? Como eu falei, um pouquinho de empreendimento concluído tá ok, assim. Aí vamos ver se ela dá um gásinho aqui, vende um pouquinho mais esses outros, entrega e repassa. Esse vai ser muito importante para a Zetec no ano. Então vai ter um volume grande de entregas. É importante que não tenha tantos distratos, que ela consiga repassar o dinheiro, que ela vai levantar uma grana boa, que aí ela pode estrategicamente decidir o que fazer. A gente já vai ver umas coisas interessantes estratégicas que ela está fazendo, né? Mas esse é um ponto chave para o ano também. É aumentar a venda dos estoques ali, principalmente, né, aquelas safras que a gente viu, e gerir bem essas entregas aqui. Vamos acompanhar de perto, tá? Bom, então, em termos de estoque, como comentei, não tem nada crítico, assim, né? O estoque da Zetec, ele é principalmente em obras, que é o estoque mais saudável, que é onde você consegue vender melhor. O performado, que eu falei, que é onde você começa a ficar com atenção, né? É, né, uma fração aí do... Você vai dar quanto? Isso aqui quase 5 bi de estoque, 700 milhões, não é nem 20% performado. Então, tá bem saudável ainda, tá? Não é crítico a ponto de se preocupar, né? Tranquilo. Mas é bom que continue assim, né? Não pode piorar muito, tá? Ah, qual que é a diferença? Ah, aqui tá em dinheiro, aqui tem unidades. Não, é melhor. Ah, não, é porque aqui é outra escala. Tá, vai, é mais ou menos a mesma escala. Então, esse perfil de estoques da Zetec continua muito bom, muito saudável. Mas o ideal é não piorar, tá? Continuar assim, na Zona Sul, onde eles têm maior expertise e tudo mais. Você vê que eles venderam mais ou menos aí, né? O volume
muito próximo do volume de lançamentos e tal, né? O estoque não mexeu muito, continua tudo tranquilo, né? Tem que ficar de olho. Essas são as iniciativas que eu falei, são bem interessantes, tá? Então, o que é isso aqui? São obras que a Zetec tá tocando por conta, tá? Tá construindo, você vê o EZ Towers, já tá bem... Esse aqui tá quase pronto, já 80%. Vai entregar agora em meados de 2023. E ela não lançou, o que quer dizer? Ela não abriu para vendas, tá? E, inclusive, provavelmente, eles no início, eles devem até buscar a locação desses empreendimentos, né? Ao invés de fazer uma incorporação normal para essas empresas, que é você vai, faz o projeto, lança, vende, constrói, vai vendendo, na hora que ficou pronto, entrega, vende o que faltou. Esse é um ciclo normal. Aqui eles estão fazendo diferente, estão construindo por conta, sem abrir para vendas. E aí, pelo menos pelo Star Towers, foi o que eles fizeram com o EZ Towers no passado. Aluga para depois vender a hora que aparecer uma oportunidade legal de vender o empreendimento alugado e tal, por um valor maior, tá? Então eles fizeram isso com o EZTEC, deu bastante, com o EZ Towers, foi bem legal, Torre 2, né? E pelo visto vão fazer aí com o Star Towers, aqui o Air Brooklyn é menor, né? 135 milhões, mas o Star Towers, 2 bi de VGV praticamente. Cara, é muito dinheiro 2 bi, tá? Vocês lembram quanto que vale a empresa? 3 bi. Menos caixa, menos recebível, né? Então, é um empreendimento gigante que está dentro do balanço dela, assim, lançado só pelo custo de aquisição, ou seja, a empresa, esses 2 bi, a hora que entrar, vai entrar caixa limpo, tá? Porque ela tá bancando a construção com o fluxo de caixa dela sem ter contrapartida nenhuma. Então, isso aqui é um hidden asset da Z Towers, com certeza. Dá para quem gosta aí do Peter Lynch, dos hidden assets, é muito relevante. Isso aqui também é, mas o valor não chega a fazer tanta diferença. Isso aqui faz, cara, 2 bi. Aí vai chegar, vai anunciar a venda, vem um trimestre, bum, com o resultado lá nas alturas, tá? Então, eles até comentaram que eles estão construindo na manha, sem muita pressa, que a hora que as coisas estão meio caras, eles seguram, a hora que aparece uma oportunidade de comprar material, de mão de obra, aí eles tocam um pouquinho, eles estão levando, né? Então, como tá a previsão aqui, final de 23 e meio de 25, deve ser uma torre pronta no final de 23 e outra em meados de 2025, né? Não sei se vocês vão negociar junto, separado. Mas isso aqui é bem interessante, tá? É um valor escondido que tem lá dentro do balanço. Por isso que a entrega aqui é importante. Vai entrar caixa para, entre outras coisas, ir tocando esse tipo de negócio. E depois, quando vende, vai entrar 2 bi de uma vez. Numa empresa que tem um enterprise value quase isso, né? Quase isso de enterprise value, um pouquinho acima só. Então, bem interessante. Tem que saber que isso aqui existe, tá? Senão você vai errar na análise da EZTEC. Quer dizer, você vai continuar achando a EZTEC interessante, mas isso aqui torna ela bem mais interessante, tá? Bom, Land Bank não tem muito a comentar. Teve aquela baixa lá no terreno que eu comentei lá no início do vídeo. Fora isso, né, Land Bank é compatível com o tamanho da empresa. Lembrando, a EZTEC é uma das construtoras. Eu não falei no começo, né? Por que ela é uma das melhores, assim, por longo prazo, mas gerou valor. Ela é muito vertical, ela é totalmente verticalizada, né? Então, os caras compram terreno à vista, fazem o projeto, fazem incorporação, eles vendem a maior parte das unidades, eles constroem. Se for o caso, eles alugam, igual ali nos Towers, eles financiam o cliente, se for o caso, então fica com recebível performado. Então, eles são verticalizados do começo até o final, tá? E isso dá, né, mais margem, tá? E acaba necessitando mais capital, mas por outro lado, entrega uma rentabilidade maior na operação, né? Então, o land bank dela é excelente e tudo mais, né? 8,6 bi, bastante. Tá lançando um pouco abaixo de 2 bi, né? Até mais que uns 3 anos. Você vê, as empresas costumam ter uns 3 anos de lançamento na conta, assim, de land bank, né? Ela tem um pouquinho mais até. Que mais? Indicadores financeiros. Aqui é um número contábil, que quem assistiu os outros vídeos lá do método POC e tal, né, sabe que no final é até menos importante do que a gente discutiu até agora. Mas enfim, a empresa vem receitando, né? O POC vai estar evoluindo daqueles lançamentos, então no ano foi um crescimento de receita relevante, tudo bem, né? Esse aqui tá fora de escala, mas ok. E o principal impacto foi essa queda na margem bruta, né? Que veio desses efeitos que eu separei lá. Tá? Nada crítico, a margem A apropriar, a margem REF continua boa, 36. Deu uma apertada que a gente está vendo em todos, vai ver em todas as construtoras, mas uma apertada suave, né? Na direcional a gente já fez vídeo, mais ou menos assim. Eles estão comentando que o POC agora ele está começando a entrar pesado. Aquelas obras lançadas em 2021 tiveram impacto dos custos muito alto, né?
Então, quando teve o aumento do preço das matérias-primas e tal, aquilo lá tá pocando agora, por isso que tá pressionando um pouco as margens, mas enfim, né? Ao longo do tempo, o esperado é que a margem dê uma normalizada aí, né? No que foi o padrão Exetec ali mais perto de 40, né? 30, um pouco mais alto e tal. Mas nada crítico, 36% tá bom ainda. Né? Tem empresa que já tá rodando abaixo de 30, já começa com a margem mais desconfortável, tá? Que mais? Então é isso. O lucro veio mais baixo esse trimestre, né? Enfim, né? Uns efeitos pontuais, tá? E aí, se você, né, não acredita na empresa, igual eu falei ontem no vídeo qual vídeo que eu falei da Fleury, né? Que também teve os impactos pontuais. Ah, isso aí é balela, Arthur. Conversa com da empresa. Eu espero o próximo tri, né? O próximo tri já deve vir melhor, com essa margem de novo para cima dos 30 e tudo mais, né? O lucro veio mais baixo, né? Mas longe de lucro ser o mais importante. O mais importante de tudo é aquele pilar lá que eu falei, a empresa continuar vendendo bem, né? Continuar lançando esse ano, vender bem os lançamentos, né? Nas entregas ser tudo ok, não ter destrato. Né? O resto vem como consequência. Então, como eu havia comentado, ela tem uma carteira de recebíveis também, que não está aparecendo. É os não performados que não aparece lá no caixa, né? Quanto que tá o caixa dela aqui? Tá 700. Ah, esses aqui acho que estão na conta, então. Tá tanto o caixa líquido. Não, isso aqui já é caixa líquido. Nossa, calma. Ou seja, tem muito mais dinheiro. Tem que ver com calma lá, né? Mas tem muito mais dinheiro em caixa do que tá lá no dado contábil padrão. Né? Isso é importante até para calcular o valor lá do enterprise value da empresa. Presta caixa líquido. Tu tá diminuindo o caixa líquido. Mas é porque tem um volume de obras ali importante que vai começar a entregar agora e aí na entrega recompõe o caixa. E ela tá tocando ali um EZ-Towers de 2 bi de VGV. Que ela tá bancando por conta própria. Então é normal ter essa redução de caixa, né? Mas ainda tá sobrando dinheiro. Tá? Então, aqui dá pra gente ter uma visão melhor disso, né? Ela tem uns 500 milhões de dívida, que, igual eu falei da direcional, é dívida habitacional, tá? Super tranquilo, custo bom, faz parte, né, do negócio. Antes ela nem tinha essas dívidas habitacionais, né? Agora ela tá pegando, beleza, né? Então é 500 milhões de dívida, mas ela tem 700 milhões só de caixa, tá? Só de aplicação. Então dá 200 milhões de caixa líquido, mais recebível performado, que é praticamente caixa, né? Que é direito a receber lá dos imóveis e tal, que tem uma liquidez aí bem razoável, e recebível não performado, que se tudo der certo vai virar caixa também. Então, se você quiser ser conservador e contar esse recebível performado na conta do EV dela, né? A gente já vai ver um EV ali já próximo de 2 e ainda tem os não performados ainda, que com o volume de entrega grande esse ano aí vai bastante coisa virar performado, tá? Então, a Zetec tá no momento, apesar da gente estar vivendo esse momento mais complexo, né, macroeconômico, em termos de número dela, continua bom, com detalhes naqueles pontos lá que eu destaquei, tá? Enfim, temos dividendos, esse ano ela vai pagar bem pouquinho dividendo, porque o caixa é importante, como a gente viu, né? É importante para tocar aquelas obras, é importante para resultado financeiro ficar sob controle, né? Tudo direitinho. E, enfim, né? Então, eu costumo falar que a Zetec, quando ela anuncia que não vai pagar dividendo, a notícia é boa, porque ela tem outras coisas para aplicar a grana que vão ter uma taxa de retorno melhor, né? Esse ano, com o preço está muito deprimido da ação e tal, até não seria ruim, mas claro, a empresa quer voltar a ter um colchão de caixa melhor, né? Como ela tinha antes, até para terminar de fazer o EZ Towers e tudo. Então, é perfeito essa decisão de pagar pouco dividendo esse ano, tá? E é isso. A apresentação é mais enxuta, né? Não tem, mas eu destaquei os pontos importantes que não estão aqui. Então, né, o resuminho é que a Zetec, né, a empresa continua boa e tal, né? Tranquilo. Óbvio, é uma empresa cíclica, né? Então você vai falar, os números não estão tão bons, está dando nota aí 5 estrelas, mas, né, pelo conjunto da obra. Mas é claro também, não é para entrar no modo negação e falar, não, mas até que é boa, você não precisa nem olhar o resultado. Não, precisa sim. Né? Precisa olhar aqueles pontos que a gente destacou. A empresa tem tudo para, né, continuar tranquila, passar por esses pontos, né, sem maiores dificuldades, mas tem que ficar de olho lá, tem que ser diligente. Então, o ano foi positivo em termos de lançamentos e vendas, né? Positivo, porque, né,
a safra de lançamentos de 2020 e 2021, que tem vendido um pouco abaixo, ou assim, colocar abaixo do esperado, né? Claro, né? Não tenho procuração da empresa para falar que eles esperavam vender mais, mas enfim, vocês entenderam, né? Então, no momento, o estoque da empresa ainda é saudável, né? Mas é importante um esforço de vendas, né? Principalmente naqueles empreendimentos lá pontuais que não venderam bem. A EZTEC tem um grande empreendimento que está sendo construído e não foi lançado, nem vai ser lançado, né? Ele vai ser vendido depois, uma transação de equity e tal. E, vou colocar aqui, não está lançado. Só para ter uma noção, para destacar esse Hidden Assets, né? A empresa continua com caixa líquido e deve ter um bom volume de repasses no ano, né, devido àquelas entregas. Então, o momento econômico atual não é o mais favorável para as construtoras, né? Mas a EZTEC vem navegando bem, né? Somando tudo, pesando tudo, e navegando bem neste cenário, né? Aí vamos destacar o que a gente precisa acompanhar no próximo resultado, né? Nos próximos resultados. É muito importante acompanhar os esforços de venda dos estoques e a performance das entregas, né? Geralmente, construtora, a primeira coisa que eu quero ver é o lançamento, né? Porque o lançamento é o início de tudo. Mas esse ano é mais importante ver isso aqui, né? Ver se está tudo certo, né? Se eles vão conseguir administrar do que o quanto a empresa vai lançar propriamente dito no ano, né? Se ela lançar um pouquinho menos esse ano e se esforçar em vender bem e tal, tá ótimo, né? Esse aí é o ponto mais importante que a gente vai acompanhando ao longo dos resultados aí do ano, tá? Eu acho que era isso, né? O resumo é esse. É os melhores números da história da Zetec, essa pressão na margem bruta e tal? Não, não é. Mas, cara, olhando assim numa visão macro, continua tudo bem, né? Desde que ela administre bem aquelas vendas, que os distratos não aumentem, né? Ela fica bem a hora que as condições melhorarem, né? Tá lá com land bank, com caixa, com hidden assets para, né, retomar aí uma geração de valor mais expressiva para o acionista. Então é isso, é importante. É um setor cíclico, vai ter períodos ruins do ciclo, e é importante que a empresa se segure bem ali e depois volte a gerar valor. Acho que a Zetec tem tudo para fazer isso, tá? Daqui em diante. Beleza, pessoal? Então por hoje é só. Um grande abraço aí para todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!